Amém? Graça e paz mais uma vez. Muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Nosso pastor Patrick, representando o Ministério Vida em Cristo, pastor Reginaldo, nosso amigo, nosso irmão Dinho, famoso Vandenberg, nossa irmã Dai, representando o Mevan. Aí, ó, Luiz Hermínio está presente, ó, tá vendo? Tô chique, tá vendo? Nossos irmãos que já foram da congregação, hoje estão, né, na Batista, Diácono Adelmo, Diaconisa Tati, Diogo Ribeiro, Tati, também representando a Igreja Batista. Nosso irmão Euclides, Tati, o Diácono Wellington, Diaconisa Débora. Se eu esqueci de mais alguém, me perdoem. Representando Paulinho, né? Paulinho e a Rita, representando a Terra Fértil, Bispo Ricardo. Tem mais alguém aí de alguma igreja que eu esqueci? Perdão, irmão, os irmãos da Manancial, pastor Gilson, tia Lia, representando a pastor Sidney, que estava aqui ontem conosco, foi uma bênção, o culto irmão Vivi também, da Batista. Mas quem? Deixa eu lembrar, Jéssica, que eu não sei o nome da igreja dela, mas é Assembleia, eu não lembro o nome todo, mas a irmã Jéssica é minha prima também, representando a Assembleia de Deus. Aqueles que não frequentam igreja nenhuma ainda, né? Mas que fazem parte do reino do Senhor, que o Senhor seja bem, que você seja bem-vindo, bem acolhido nesse lugar. Hoje é uma noite muito especial para nós, uma noite de ordenação, uma noite onde cumpriremos o mandamento do Senhor, aquilo que Deus nos direcionou desde o ano passado e temos orado e clamado ao Senhor. E chegou o momento de vivenciarmos isso. Hoje, quem estaria ministrando a palavra aqui para nós seria o pastor Gilson, né? Hoje, inclusive, eu tive lá de manhã, também foi aniversário da igreja Manancial, e eu tive lá de manhã, tive o privilégio de estar ministrando lá, debaixo do mesmo tema, avivamento, né? O Senhor tem gerado no coração das igrejas, de formas diferentes, né? Uns tradicionais, outros pentecostais, enfim, não importa a maneira com que, o óculos que usamos para enxergar a Bíblia, mas o que importa é que Deus ele tem se movido no meio das igrejas e tem gerado em nós um despertamento e um desejo de poder trazer e viver um poderoso avivamento nas nossas gerações. Então, estive lá de manhã ministrando, pastor Gilson. Saímos de lá, já era quase 2 horas, ficamos lá tomando um café, batendo papo, eu, pastora Mary, Dani Jacobes. Chegamos em casa quase 2 horas e quando foi quase 6 horas, o pastor Gilson me ligou muito triste, estava até meio choroso, falou, poxa, eu estava tanta vontade de estar aí com vocês, meu pai acabou de desmaiar aqui em casa, passou mal, estou correndo com ele para o hospital, infelizmente não sei se dará tempo de eu chegar aí, né? Infelizmente não deu tempo, mas eu tenho certeza que se ele estiver lá ainda no hospital, com certeza ele está ligado conosco aqui no mesmo espírito, assim como o pastor Sidney também, que está tendo culto lá na igreja dele, falou que ia tentar vir correndo para estar aqui conosco, né? Todos hoje têm seus cultos, têm suas igrejas, mas eu fico muito feliz de estarem aqui presenciando, fazendo parte desse momento e principalmente, mais especificamente, pela vida desses irmãos, né? Respaldando ainda mais aquilo que será feito nesse lugar daqui a pouco, que é a ordenação pastoral de cada um desses irmãos, né? Essa semana eu estava compartilhando com os irmãos que eu sentei na mesa, né, com uma das famílias que estava para ser ordenada. Essa semana a gente estava jantando junto e eu ouvi algo do marido assim sobre a esposa que me impactou, que ele falou assim: falar da fulana na igreja é muito fácil. Eu posso falar da fulana na minha casa. Ela é digna, ela é uma mulher de Deus, ela é uma pessoa realmente preparada e separada para viver esse momento. E eu achei aquilo muito tremendo e profundo. Eu falei até hoje na igreja do pastor Gilson, né? Sermos elogiados pela igreja é bom, é um bom sinal, né? Mas sermos elogiados pela família é muito mais profundo. Porque a família não conhece o pastor João. A família conhece o cunhado João, o primo João, o filho João, não é assim? Eu tive o privilégio, sexta-feira, de estar aqui, foi meu aniversário, o pessoal fez uma festa surpresa. Quando eu cheguei aqui, estava a igreja lotada, todo mundo aqui na igreja. E as pessoas começaram a vir aqui falar algumas coisas sobre nós. E assim, eu fiquei surpreso, porque minhas cunhadas subiram para falar. Estava a família inteira da Mary aqui, minha irmã, meus primos, pastor Gilson, Rosângela, Larissa, Gilcinho. E eles subindo aqui, falando ao nosso respeito, falando sobre a nossa conduta. E eu fiquei impactado com aquilo, porque eu entendo que isso é fundamental para que nós possamos exercer qualquer tipo de chamado na igreja. É o respaldo de um ministério.
É o seu testemunho, é a sua vida de integridade, é a vida com que você, a maneira com que você conduz as suas atitudes. Como o pastor Sidney falou aqui ontem, nós não seremos reconhecidos como povo de Deus simplesmente porque carregamos uma Bíblia, ou usamos um blusão, ou um roupão. Não, nós seremos conhecidos como povo de Deus pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós somos. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui. Então, o pastor Gilson não pôde vir, vocês vão ter que aturar o pastor João novamente. Sinto muito, me desculpem, né? Eu tentei, gente, não foi minha culpa, né, pastor? O pastor não gosta de pregar, né? Mas nós vamos tentar trazer algo bem rápido da parte do Senhor, dentro do tema que temos falado, que é avivamento. Diga assim, avivamento. É muito mais do que um jargão. Precisa ser um desejo profundo dentro de nossos corações, todos os dias, um desejo intenso, profundo, de cada vez mais estarmos diante da face do Senhor e poder manifestar a vida de Deus através das nossas vidas, e poder ver um grande e poderoso despertar de uma nação, de um estado, de um bairro, de uma rua, de uma igreja, de um homem, de uma mulher. Isso é o que desejamos em nosso coração. Esse mês inteiro temos falado sobre avivamento. Esse mês inteiro temos clamado por avivamento. Esse mês inteiro temos nos prostrado diante da face do Senhor, pedindo a Deus que um avivamento venha não só sobre nós, não sobre a igreja local, mas que venha sobre o Brasil, como nós clamamos aqui por meio da bandeira, né? Que venha sobre o Brasil um poderoso e grande despertamento espiritual, que levante o povo de Deus nessa nação, não só com relação ao crescimento numérico no IBGE, que fala, como é que fala? Crescimento numérico, que o IBGE fala que a gente é não sei quantos %, isso para mim não importa nada. Se nós fôssemos 2 e fizéssemos a diferença na nação, seria muito mais importante do que sermos 40%, e não gerar nenhum tipo de resultado na nossa nação. Então nós clamamos por resultados, nós clamamos por uma igreja que se mova e que faça diferença nessa geração. Eu estava estudando um dia desse sobre um grande avivamento que teve num país chamado País de Gales. Foi um dos maiores avivamentos, uma das maiores descrições de avivamento que já aconteceu na história. Começou por uma menina, uma adolescente, uma jovem. E sabe como começou esse avivamento? Ele começou porque uma jovem decidiu ler um livro escrito por Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos. E ela começou a meditar em Atos dos Apóstolos, ela começou a estudar sobre Atos dos Apóstolos, ela começou a se aprofundar em Atos dos Apóstolos, e aquilo foi gerando algo dentro do espírito dela, até o dia que ela fez uma declaração sobre Jesus, movida por aquilo que ela aprendeu e adquiriu de conhecimento e de relacionamento por meio do livro de Atos. E quando ela fez essa declaração pública em uma pequena igreja no País de Gales, a bomba do Espírito desceu sobre aquele lugar. O Espírito Santo derramou da sua graça, do seu poder, da sua presença sobre aquela pequena igreja no País de Gales. Aquela bomba se espalhou por toda a rua, ela se espalhou por as ruas vizinhas, ela se espalhou por toda a cidade, ela começou a invadir os estados e ela tomou todo o País de Gales. E eu fiquei pensando sobre isso e meditando e achei muito interessante. E eu botei o tema da mensagem de hoje assim: a história a história do passado nos traz expectativa de viver o mesmo nos dias de hoje. Na verdade, o avivamento começou a partir do momento em que uma jovem, ela buscou no passado, na história, porque a Bíblia é a história, algo que já havia acontecido no passado. Eu costumo dizer algo tremendo, né? Eu lembro que meu pai sentava comigo, pequeno, e meu pai ficava contando as histórias do que ele vivia no passado. E ele falava: filho, a gente ficava a noite inteira correndo por aqueles matos lá no Camboatá. Filho, a gente ficava atrás de balão a noite toda. E ele me contava aquelas histórias, e a minha mente, ela era levada em pensamento a viver aquele momento.
A maneira com que ele contava as histórias, a maneira com que ele apresentava a história, me fazia viver a história no presente. Era como se eu pudesse visualizar aquela história, e aquela visualização da história me fizesse desejar viver aquilo no futuro com as minhas filhas. Então, quando nós voltamos na história, quando nós meditamos na história, eu trouxe uma mensagem aqui nesse mês, falando exatamente sobre a história dos avivamentos sobre a igreja, e eu contei especificamente sobre 3 grandes avivamentos. O primeiro, que foi o avivamento em Jerusalém, que foi o avivamento de Atos capítulo 2, falei sobre todas as características do avivamento. Depois de alguns anos, eu falei sobre o avivamento gerado por John Calvino, em Genebra, que foi um avivamento totalmente diferente de Atos capítulo 2, não teve manifestações sobrenaturais, não teve pessoas falando em línguas de outras nações, não teve pessoas como bêbadas e embriagadas, mas foi um avivamento centrado na palavra, exclusivamente no ensino. E aquele avivamento de John Calvino passou, e logo alguns anos depois veio o avivamento dos morávios. Os morávios, que eram também eram os descendentes dos calvinistas. Quando veio o avivamento de John Calvino, que foi o avivamento firmado na palavra, ele gerou uma transformação em toda a sociedade. Até aquele momento não havia hospitais públicos em Genebra, não haviam escolas em Genebra. Aquele avivamento ele não só impactou espiritualmente a nação, como ele trouxe um impacto social. Ele gerou escolas, gerou hospitais, gerou ação social na cidade. Foi um avivamento tremendo. Mas aquele avivamento, ele também teve um fim. Todo avivamento, ele vem e vai. E logo depois surge o avivamento dos morávios, que eram os descendentes de John Calvino, mas foram despertados no espírito, e eles geraram um avivamento que veio desse avivamento a conversão de John Wesley. John Wesley se converte por meio dos morávios. A história diz que o John Wesley estava pegando um navio, ele já pregador do evangelho, ele pregou um navio para fazer uma viagem missionária, e o barco começou a ser fortemente atingido pelas ondas, um naufrágio violento, e John Wesley apavorado, morrendo de medo, ele no canto ali, meu Deus, Senhor, me livra daqui. Quando ele olhou, um grupo de 5 homens no canto assim, adorando a Deus, rindo, cantando, ele falou, quem são esses malucos? E ele se aproximou e perguntou, ele falou, nós somos os morávios. Eles moravam numa cidade chamada Morávia. E ele ficou impactado com aqueles homens, e no relato da história de John Wesley, na sua biografia, ele fala, a vida daqueles homens me gerou uma genuína conversão. O avivamento que estava sobre aqueles homens me gerou um entendimento de que verdadeiramente foi naquele momento em que eu me converti, mesmo já sendo um pastor missionário que fazia missões. E desse avivamento também surgiu George Whitefield, que foi um dos maiores evangelistas já escritos na história. Ele foi o primeiro evangelista que levou o evangelho para a rua, gerado debaixo desse avivamento dos morávios. E o principal deles, que foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é o único homem conhecido como teólogo do avivamento. Ele criou uma teologia para o avivamento. Ele se aprofundou grandemente no estudo do avivamento e criou uma teologia do avivamento. E é interessante que Jonathan Edwards era casado com Sarah Edwards. Jonathan Edwards era um homem muito conservador, muito firmado e um grande conhecedor. Ele é conhecido como um dos maiores e mais profundos mestres da história da igreja. E ele naquele período existiam 2 tipos de pessoas, aqueles que eram descritos como o da luz e o sem luz. Os da luz eram aqueles que tinham completamente firmado as suas convicções na Bíblia. E aqueles que eram descritos como os sem luz eram aqueles que eram da luz, que declaravam que aqueles eram os sem luz. Por quê? Porque eles eram aqueles que criam no mover do Espírito. E Jonathan Edwards era um dos percursores e defensores da luz. Ou seja, ele não acreditava nesses moveres muito agitados, né? Mas a palavra diz, o estudo diz, a biografia de Jonathan Edwards, que um dia sua mulher, Sarah Edwards, foi tomada pelo Espírito Santo no meio do culto. Ela tocava teclado na igreja, e ela estava tocando teclado, e ela caiu com a cara no teclado, e ele falou, morreu, teve um infarto. Só que ela estava viva, ela estava respirando, e ela começou a rir, e ela caiu para trás e ficou caída no chão.
Foi um escândalo na igreja, porque ele era um homem muito conservador, ele pregava contra isso, mas ali ele começou a meditar sobre o avivamento, sobre as características do avivamento. E ali ele começou a ser um dos defensores de que a tese do avivamento não está constituída no mover ou simplesmente no conhecimento. Ele diz que a tese do avivamento está na transformação de vida. Ele diz, aonde há um poderoso avivamento, há transformação de vida. Então ele falou assim, gente, espera, não vamos julgar o avivamento pela maneira com que se move. Vamos julgar o avivamento pela maneira com que se transforma. Por quê? Porque a partir daquela experiência, a mulher dele teve uma transformação profunda. Diz na sua biografia que a mulher dele era uma mulher invejosa, uma mulher cheia de rancor no coração. Mas a partir do momento que ela teve aquela experiência, que a gente descreve como uma experiência sobrenatural, a biografia dele descreve que ela teve uma transformação profunda. Então ele começou a criar uma teologia para o avivamento, e a tese da sua teologia é que o avivamento, ele é aquilo que quando vem, traz uma transformação profunda sobre toda a nação e sobre toda a sociedade. Como eu falei aqui sobre o avivamento de John Calvino, ele trouxe um grande avivamento sobre a Genebra. Genebra se tornou a capital do mundo, da defesa da Bíblia. É interessante, quando eu falei sobre essa parte, eu disse que um pastor que era aquele que comandava o avivamento em Genebra, ele manda uma carta para John Calvino, que era apenas um estudioso da palavra, que morava na França. E ele escreve uma carta para ele e diz, poxa, nós precisamos de você aqui. Vem para cá, aqui está tendo um mover de Deus, um avivamento. Nós precisamos que você esteja aqui conosco e tal. E John Calvino fala assim, não, eu não posso, eu estou estudando, né? Eu não quero isso, eu quero me dedicar aqui ao conhecimento. Aí aquele cara escreve uma carta para ele dizendo assim, que Deus amaldiçoe o seu estudo. Que Deus amaldiçoe a sua decisão. E quando ele lê aquela carta, ele, não, meu Deus, ele pega o avião e vai para Genebra, e lá começa um grande avivamento que ficou marcado na história como um avivamento que conduziu a igreja de volta para os princípios da palavra. O avivamento que conduziu a igreja de volta para o propósito de Deus. Então nós precisamos, como igreja, voltar no tempo. Nós precisamos, como igreja, voltar na história. Nós precisamos, como igreja, olhar para o exemplo daquilo que já foi vivido e buscar ali inspiração, direção de Deus, para que possamos também, nesta geração, viver um grande e poderoso avivamento que traga transformação em todos os âmbitos. Nós não estamos mais atrás de mover, irmão. Nós estamos cansados de mover. Nós queremos um mover que gere mudança. Nós queremos um mover que gere transformação. Nós não queremos só pular, dançar no espírito, rodopiar. Eu amo tudo isso, mas eu quero que isso gere mudança. Eu quero que isso gere uma transformação na minha sociedade. Eu quero ver o meu bairro sendo transformado. Eu quero ver essa localidade sendo mudada. Eu quero ver o Senhor resgatando crianças, o Senhor usando mulheres, o Senhor usando jovens, o Senhor resgatando traficantes, o Senhor resgatando pessoas que vivem na prostituição, na Cracolândia. Eu creio no poder transformador de Deus. Então nós precisamos voltar na história. Nós precisamos meditar na história da igreja. Eu disse aqui nesse dia que eu preguei sobre esse tema, eu disse, não tem como a gente viver algo que a gente não conhece. Não tem como a gente falar sobre algo que a gente não tem conhecimento. Aquilo que vamos falar é muito raso, é muito superficial, é muito pequeno. Mas só vamos falar de algo de maneira profunda se nós tivermos um conhecimento profundo sobre aquele tema. Então é a nossa obrigação buscarmos o conhecimento sobre aquilo que Deus deseja fazer sobre a nossa geração. E eu separei aqui algumas atitudes que foram fundamentais para que acontecessem grandes avivamentos. Algumas características que aconteceram nos períodos dos avivamentos sempre estiveram presentes em todos os avivamentos. A primeira característica que sempre esteve presente em todos os avivamentos, sabe qual foi? Um grande mover de oração procede todo grande avivamento. Diga assim, não existe avivamento sem oração profunda.
Um dia desse eu perguntei aqui na igreja, quem ora? Quem ora, meu irmão? Quem ora aí? Todo mundo, aleluia. Eu falei, mentira. Você é um mentiroso. Eu falo para tu chegar meia hora na igreja para orar, tu não chega. Como é que tu ora em casa? Se tu não ora nem na frente dos outros, tu vai orar em casa. Todo grande avivamento foi procedido de um grande mover de oração. Toda vez que Deus vai derramar um avivamento sobre uma localidade, sobre uma nação, sobre uma igreja, sobre uma região, sabe o que Deus faz? Deus faz primeiro um mover de quebrantamento e de oração. As pessoas se voltam para a oração, as pessoas se ajoelham, as pessoas se prostram. Eu falei lá de manhã no pastor Gilson, né? Eu disse, não pastor, eu oro de manhã quando acordo. Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Eu oro 3 vezes por dia, pastor, 3 vezes. Quando eu acordo eu falo, muito obrigado Senhor por esse dia, em nome de Jesus, abençoa, amém. Na hora do almoço eu também oro, pastor, sou de oração. Senhor, abençoa esse almoço em nome de Jesus, amém. Aí na hora de dormir, eu oro a 3ª vez, pastor. Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Com certeza, Deus vai fazer um grande avivamento. Você acha que Deus vai fazer um grande avivamento com essa oração? Olha para a história da igreja. Pastor, eu quero ser igual o John Wesley, está disposto a orar 6 horas por dia? Pastor, eu quero ser igual o Jonathan Edwards, está disposto a orar 13 horas por dia? John Wesley, hoje a antiga casa dele virou um museu John Wesley. A casa de John Wesley, você chega lá, do lado da cama dele, a cama dele ainda está lá, do lado da cama dele, que é um chão de madeira, tem as marcas dos joelhos de John Wesley. Caraca, John Wesley, a tocha humana, a tocha de fogo, um dos maiores evangelistas da história da igreja, está disposto a orar? Uma vez um irmão, Alexandre, o Alexandre, qual é o nome daquele Alexandre gordinho, branquinho, que era da feira? Alexandre? Lilica? Oi, Júnior, que isso? Segundo o Júnior, é o Alexandre Lilica. Ele era lá da Congre, depois foi da Vida em Cristo, e durante um tempo ele caminhou conosco lá na Terra Fértil, na minha célula, quando eu era líder de célula lá na Terra Fértil. E uma vez, quando ele foi para a Terra Fértil, ele falou assim, pastor, tem vários livros lá, quero te emprestar. E ele me emprestou um livro chamado Jesus Flix, Loucos por Jesus. E a gente, às vezes, por educação, fala assim, tá bom. Aí o cara todo empolgado, pastor, tu vai voar, pastor. Amém, querido, obrigado. Amém, querido, me dá aqui esse livro aqui de Deus, amém. Mas sem vontade nenhuma de ler aquilo. Levei para casa, irmão. Eu li o livro todo no mesmo dia. Esse livro contava a história dos 20 maiores vultos da fé. Lá estava Jonathan Edwards, Kenneth Copeland, Whitefield, Edwards. E eu comecei a ler aquela história do passado, e aquela história começou a queimar meu coração, e eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar, eu lendo e as lágrimas. E no final eu estava, Senhor, eu quero viver isso, meu Pai. Eu quero viver isso, meu Deus. O que eu faço para viver isso? Me mostra o segredo desses homens, Senhor. Me mostra, Senhor, o que está por trás desses homens, meu Pai. Deus me mostrou. Ele falou, está aí no livro, é só tu ler. Eu, aonde? Um orava 6 horas, o outro 8 horas, o outro 13 horas, de joelhos, prostrados. Deixavam de comer, oravam, choravam, clamavam. Aí eu lembro de Neemias, quando chegou em Jerusalém, viu a cidade toda destruída. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites no meio do entulho, sentado, chorando e gemendo pela sua nação, clamando ao Deus de vivo que os perdoasse. Eu falei no pastor Gilson de manhã, quem quer o casamento mudado? Glória a Deus. Quem quer uma vida próspera? Glória a Deus. Quem quer ver o bairro mudado? Foi, não quer nada. Porque se você quisesse, tu ia dobrar o teu joelho, ia gemer, ia clamar, até que o avivamento de Deus viesse e mudasse a história do teu casamento, da tua vida e da tua família e do teu bairro. Essa é a oração que Deus traz. Então, antes de todo grande avivamento, Deus desperta, seja em uma pessoa, seja começa por 2, seja por 3, como foi na Rua Azusa, um pequeno grupo que se juntava dentro de uma casa, que clamava todos os dias, e ali veio um grande e poderoso avivamento, como foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
que eles se reuniram dentro de uma casa e ficaram ali 10 dias, incansavelmente, clamando e buscando a face de Deus, até que a vida de Deus desceu sobre aquele lugar, e a vida daqueles homens nunca mais foram as mesmas. Aquela região nunca mais foi a mesma, o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, enquanto o Espírito não gerar dentro de nós um desejo intenso e profundo por uma vida de oração constante, genuína e verdadeira, nós não vamos experimentar e viver o grande avivamento que Deus tem para as nossas nações, para a nossa nação. A segunda característica, corações famintos por mais de Deus. Corações famintos por mais de Deus. Pessoas despertadas no seu desejo em conhecer e se aprofundar no conhecimento sobre Deus. Pessoas loucas, intensas, apaixonadas, que desejam profundamente conhecer cada vez mais a presença e a face de um Deus vivo. Pessoas famintas que amem a palavra, que leem a palavra, que comem a palavra. Pessoas famintas que oram incansavelmente. Pessoas famintas. Uma geração faminta da presença de Deus. Ontem nós terminamos o culto aqui, Senhor, em nome de Jesus, rapaz, que vão na paz, acabamos o culto, amém, vão com Deus, vão na paz, e os irmãos estão cantando. Eu falei, amém, irmão, glória a paz. Acabou o culto, os irmãos cantando e ninguém queria ir embora. E o povo cantando, faminto, os jovens, juntou os jovens, e os jovens começaram aqui a clamar e a buscar a Deus. Uma geração faminta. Ontem eu falei aqui para os jovens, eu falei, nós já estamos velhos, cansados. Fiz 42 anos, estou ficando velho, cansado. Eu falei, a nossa geração está plantando a semente, e vocês vão ser aqueles que vão viver esse avivamento. Vão e vivam esse avivamento. Estava aqui pintando a igreja essa semana, Diego, eu, Kleber, e eu estava falando para eles, nossa, o tempo passa mesmo. Antigamente eu vinha, pintava a igreja, subia no andame. Eu estava aqui assim, meu Deus, Senhor, me dá graça, me dá força. Uma geração faminta por Deus, incansável na sua busca pelo Senhor. Um desejo profundo que consome. Um dia desse eu fui ministrar na Antioquia, pastor Davi convidou a gente para estar ministrando numa rede de casais, e a gente estava na mesa conversando, falando sobre igreja, falando sobre problemas, falando sobre dificuldades. São as mesmas, né, pastor? Engraçado, né? São as mesmas dificuldades. E a gente estava falando sobre tudo, sobre vida, sobre pandemia. E a gente entrou no assunto de ministério, de vida com Deus, de entrega. E o pastor Davi citou um texto que está em Lamentações de Jeremias. Quando Jeremias, ele, com um coração muito triste, devido à dureza de coração do povo de Israel, que não ouvia a mensagem, ele praticamente vira para Deus e fala assim, Senhor, escolhe outro, Pai. Eu estou cansado de pregar para essa nação, e eles não se convertem, eles não mudam. Estou cansado, mas no mesmo texto, logo após ele dizer isso para Deus, ele diz assim, porém, há um fogo que queima, que arde no meu interior, há um fogo que me consome e não me deixa quieto. É esse fogo que consome que precisa se mover dentro de nós. É como eu disse aqui num culto, é o fogo que nos impulsiona, é o fogo que nos faz amar a obra de Deus. Como disse o pastor Sidney aqui ontem, é o fogo que nos faz amar, servir ao Senhor. Esse é o fogo, esse é o desejo e a fome que Deus espera de nós. Outra característica interessante, sempre em todos os grandes avivamentos, era uma época de grandes trevas na sociedade e de uma profunda frieza espiritual nas igrejas. Todas as vezes que um poderoso avivamento veio sobre uma localidade ou sobre uma igreja específica, as características eram essas. A sociedade estava corrompida, a corrupção estava em todos os âmbitos da sociedade, política, social, familiar. Alguma coincidência?
A corrupção hoje entra nas casas, a corrupção hoje tenta desvirtuar os princípios de Deus, a corrupção tenta mudar os princípios do Senhor em todos os âmbitos, família, casa, igreja, trabalho, tudo onde a gente vai, a corrupção está tomando tudo. Um afastamento total de Deus, uma igreja fria, afastada do Senhor. Uma igreja cheia de dogma, cheia de doutrina, uma igreja que mais se divide do que se junta. Um dia desse eu estava vendo quando a Bruna Carla fez aquela postagem lá, né, falou aquele negócio no programa, aí os irmãos vieram descer uma marreta nela, o mundo, e alguns que se dizem evangélicos também vieram descendo a marreta nela. Os gospel aproveitam e descem a marreta para poder ganhar fama, subir na sociedade, e a pancada comendo. Não, foi a Karina Bach, que ela se separou do marido, não foi isso? Dizem que o marido dela se separou dela porque ela estava muito habitolada. Falaram isso na mídia, né? Aquele repórter do SBT lá, que eu não sei o nome dele, ele falou na mídia que o marido da Karina Bach se separa dela porque ele diz que ela fica 10 horas por dia orando. Mesmo ele sendo da igreja, ele se separa dela. Aí o André Valadão veio nessa postagem dele e botou assim: poxa, engraçado. Ele falou assim: o evangelho não separa as pessoas. O que separa as pessoas são o pecado. O evangelho une pessoas. O evangelho aproxima pessoas. O evangelho traz alianças sobre pessoas. E é uma verdade. Então hoje o que vivemos mais nos afastam do que nos juntam. A gente tem conversado, né, sobre unir as igrejas, sobre orarmos juntos como pastores. Irmão, é uma batalha tremenda. Tu vai no pastor, não, pastor, eu concordo com isso, mas porém, aí vem os porém, as doutrinas, né, não sei o que. Irmão, esquece doutrinas. Nós vamos orar a Deus, a oração é uma só. Eu respeito a sua doutrina, você respeita a minha, e nós vamos orar ao Senhor. Independente da doutrina, existe um propósito maior do que a doutrina. Existe um propósito superior àquilo que cremos, que é o Evangelho de Cristo, que é a propagação das boas novas. Então é isso que nos une, é o bem comum que nos une. Então sempre haverá uma época de trevas e de grande frieza espiritual nas igrejas. Outra característica, líderes incendiados. Líderes incendiados. Líderes cheios da palavra. Líderes cheios de temor. Quando eu falo incendiado, a gente pensa logo no quê? O mistério. O líder tem que estar no mistério. Se o líder não estiver no mistério, não tem avivamento. Irmão, quando eu falo incendiado, eu falo cheio do conhecimento de Deus. Cheio de temor, cheio de santidade. Cheio de testemunho. Um caráter irrepreensível na presença do Senhor, cheio de temor, cheio da palavra de Deus, cheio da vida de Deus. São esses líderes que Deus quer levantar na nossa sociedade e na nossa geração, que Ele comece por mim. O meu clamor, Senhor, venha em mim, faça na minha vida, Senhor, que eu seja um líder incendiado, que eu seja um líder avivado, que eu seja um líder que faça a diferença. Quinto, um elemento musical sobressaindo. Sempre nos grandes avivamentos, pastor Patrick, a musicalidade, ela foi uma grande interferência, uma grande mola percussora dos avivamentos. Domingo passado nós saímos do culto, estava indo embora com o diácono Arilton, ele falou: pastor, vou abençoar com a pizza. Eu falei: oh, glória, aleluia. Aí paramos ali na pizzaria para comer. Eu encontrei um grande amigo da época de Terra Fértil, do início, baterista. E ele parou: pastor, estou te devendo uma visita, o que é isso, meu amigo? Fomos batendo papo. E ele falou algo que me impactou. Ele disse assim: pastor, é muito mais, pastor, do que música. É deixar um legado, pastor. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei: é isso. E eu tenho falado isso para as pessoas que fazem parte do louvor. Querida, é muito mais do que música. É um legado. Quando você sobe ali, você deixa um legado. A sua mensagem deixa um legado. A sua mensagem deixa transformação. A sua mensagem leva a vida de Deus.
Em todos os grandes avivamentos, a música ela veio como uma forte expressão, trazendo esse avivamento, porque a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, em todos os grandes avivamentos, a musicalidade ela veio sobressaindo, ela veio crescendo, uma adoração genuína, uma adoração profunda, um desejo de adorar a Deus. A Bíblia diz em Atos que quando o Espírito desceu, diz assim, e eles se reuniam todos os dias, se não me engano, versículo 47, 2:47, eles se reuniam e eles louvavam junto. Eles oravam sim. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles andavam em temor, mas o texto diz que eles também louvavam junto. A adoração cresce. Há um profundo quebrantamento de adoração, há uma adoração que vem de dentro, há uma adoração que rasga, há uma adoração que se move, há uma adoração... Eu lembro, irmão, tá? A gente estava falando sobre isso, eu falei, tu lembra, fulano, como é que era no início lá? No meio do louvor, eu já vi gente sendo curada, irmão. A gente num culto na Terra Festa, no meio do louvor, aquela adoração intensa, e de repente uma mulher saiu do lugar gritando, eu falei, está manifestada. Quando ela correu para frente, o bispo botou o microfone, ela 3 anos atrás tinha tido um AVC, ela estava com as mãos atrofiadas e a boca, ela não falava. Na hora do louvor, ela foi visitar a igreja, primeiro dia, louvor rolando, adoração, a igreja toda adorando, chorando, daqui a pouco a mão dela, puf, a boca dela, tuf, ela começou a gritar, saiu correndo lá para frente. Eu vi, irmão. Eu já vi pessoas manifestando com espíritos demoníacos no meio da adoração. Adoração descendo, mover de Deus por meio do louvor e os espíritos demoníacos que oprimem as pessoas, gritando, saindo em nome de Jesus. Eu já vi pessoas sendo cheias do Espírito Santo no meio do louvor. A primeira vez que eu vi um menino sendo batizado, falando em línguas, foi lá na Congregacional, antiga Congregacional, que hoje é o Ministério Restaurando Vidas. No meio do louvor rolando, o menino levantou. Para mim foi um escândalo, que eu nunca tinha visto aquilo. Aquilo não era comum como se tornou nos dias de hoje. Naquela época era muito difícil você ver isso. E eu fiquei, meu Deus, que coisa linda. E aquele jovem ali falando em mistério, em língua, no meio do culto. Eu falei, cara, que lindo. No meio da adoração, no meio do louvor. Sempre vai sobressair a música. Sexta característica, leigos são incluídos. Mulheres, jovens, crianças são inseridos e se tornam participantes ativos do mover de Deus na sociedade. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, né? Quando ele diz o quê? Aquilo que está descrito no livro de Joel, que ele diz o quê? Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, os jovens, os idosos, os servos, todos são incluídos. A Bíblia diz que estavam ali reunidos naquela casa 120 pessoas, 11 apóstolos e mais o restante dos discípulos. Quando o Espírito desceu, ele não desceu diferente sobre os apóstolos do que desceu sobre as ovelhas. Não, desceu, a Bíblia diz que todos foram cheios do mesmo Espírito. Todos falaram em línguas. Todos receberam aquele poderoso avivamento. Então, num grande avivamento, Deus inclui todas as pessoas. Deus pega os jovens, Deus pega as crianças, Deus pega os velhos, Deus inclui as mulheres, Deus vai trazendo um poderoso avivamento, incluindo as pessoas nesse grande avivamento. Sétimo, todo preconceito e barreiras sociais são desfeitas. Nós estamos precisando de um avivamento, pastor Patrick. Nós estamos, pastor Patrick. Só o avivamento vai quebrar as barreiras, pastor Patrick. Só o avivamento vai quebrar os dogmas, pastor Patrick. Só o avivamento vai nos unir de novo, pastor Patrick, como igreja. Vai vencer as nossas barreiras intelectuais, as nossas barreiras pessoais. Só assim. Eu estava falando ontem, é muita loucura, eu fiz batismo na igreja do pastor Gilson. Meu batismo é sempre na igreja do pastor Gilson. Ele abriu a igreja para mim, ele cantou para mim, tudo para mim. Tudo. Eu falei lá de manhã, a gente foi batizar 3 pessoas ontem. Foi ontem, né? 3 pessoas. Fizemos o batismo, quando a gente foi embora, eu cheguei em casa, ele me mandou uma mensagem. Ele falou, pastor João, eu não quis falar lá para não atrapalhar, pastor. Na verdade, eu não quis falar porque eu não conseguia nem levantar da mesa.
Na hora que a pastora Mary começou a orar, eu tive uma visão. E o Senhor sabe que eu sou cético disso. Eu não acredito nessas coisas. Eu vi um anjo enorme do lado da pastora Mary. E eu lembrei de uma visão que um amigo teve há pouco tempo, quando ele foi lá em casa. Ele entrou lá em casa, a gente ficou batendo papo, jantando, comendo. E ele falou, vou embora. E quando ele saiu para ir para a escada, ele fez assim. Ai, meu Deus, e caiu na escada. Eu falei, tá passando mal? Ele, não, se tremendo todo. Tem um anjo aqui, tem um anjo aqui. Ele é grandão, ele é muito grande. E eu falei, tá maluco, cara? O que tá falando? Ele, não, eu tô vendo ele aqui. Ele disse para mim, eu guardo eles. Eu guardo essa casa, eu guardo essa família. E quando o pastor Gilson falou, era um anjo enorme. Eu lembrei logo disso. Eu falei, meu Deus, como que Deus é tremendo. E ele, pastor, estou impactado, eu estou desnorteado. Amanhã eu quero que vocês venham aqui, que vocês orem comigo. E a gente foi lá hoje, foi um culto tremendo também de manhã. Então Deus quer trazer algo novo sobre as nossas vidas. Vamos quebrar os preconceitos e as barreiras em nome do Senhor Jesus. Que toda divisão caia em nome do Senhor Jesus. Somos um só povo, habitamos, fazemos parte do mesmo corpo, temos um só Cristo. O meu Cristo não é diferente do seu, o seu Cristo não é diferente do meu. Queremos no mesmo Cristo que morreu na cruz do Calvário, que deu a sua vida pela igreja, que deu a sua vida por aqueles que creem. Cremos no mesmo Senhor. Isso aqui eu achei interessante. Todo o avivamento trouxe grandes dúvidas e muitas incertezas. Porque a gente acha que o avivamento, quando ele vem, é perfeito. Não, ele traz dúvidas e incertezas. Eu citei aqui de Jonathan Edwards. Quando a esposa dele foi tocada por um avivamento, ele entrou em crise no princípio, porque era contra aquilo que ele acreditava. Então todo avivamento traz incertezas e dúvidas. Foi assim em Atos também, não foi? Quando as pessoas chegaram e viram as pessoas lá como bêbadas, falando em japonês, inglês, tudo favelado, tudo pobre, nunca estudaram fora, igual o pastor João, né? Um dia desse eu falei aqui no culto, né? Que uma vez uma pessoa falou assim, pastor João tem profecia para mudar a vida de todo mundo, mas não tem para mudar a vida dele. Mas por que a pessoa falou isso? Porque eu morava na favela, porque eu era pobre, e ele morava num bairro chique. Então, para ele, só pode profetizar a transformação de vida quem é rico e quem tem dinheiro. E eu disse aqui na igreja, irmão, não cale a tua boca. Se você mora na comunidade ou na favela, se você mora no palácio ou na Barra da Tijuca ou em Copacabana, se você é um profeta de Deus, profetiza. Abre a tua boca e fala da vida de Deus. Não importa a tua condição social, não importa a situação que você viva, você é de Deus e pronto. Não é o que você tem ou onde você mora que define quem você é, mas é Deus que habita em você que define quem você é. Então eu falei, não vou me calar. Eu vou continuar falando, morando no barraco, na favela, minha casa alagando, que se dane, eu vou falar de Deus, vou falar da vida de Deus. Se Deus tiver que mudar minha vida, Ele vai mudar. E se Deus não tiver que mudar, Ele não vai mudar também, eu não vou calar minha boca. E eu vou continuar falando do poder e das maravilhas que Deus faz na vida das pessoas. Então o avivamento traz muitas dúvidas, muitas incertezas, muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas coisas a serem entendidas. Mas no final Deus explica tudo. Porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Todo avivamento traz arrependimento e conversão. Todo avivamento que é avivamento traz arrependimento e conversão de vidas. Nunca vi um avivamento que pessoas não se renderam a Cristo. E não são poucas não, muitas. Muitas. Em Atos foi 8.000, 3.000, depois mais 5. Nesse período que eu citei desses homens, que foi entre 1.700 e 1.900, 200 anos, que durou esse período, Jonathan Edwards, Kenneth Copeland, só Kenneth Copeland, diz a biografia, levou mais de 1 milhão de pessoas a Jesus. Whitefield, mais de 1 milhão de pessoas a Jesus. Não eles, Cristo por meio deles. Cristo por meio deles. Todo grande avivamento traz temor à igreja. Aonde tem avivamento, tem temor.
Aonde tem avivamento, tem pessoas abandonando o pecado. Aonde tem avivamento, tem pessoas reconhecendo a sua miséria, a sua pequenez, reconhecendo o quanto são necessitadas de Deus, reconhecendo o quanto são pecadoras. Aonde há genuíno avivamento, há temor. Aonde há avivamento, há evangelismo e missões. Avivamento leva a igreja para fora, tira a igreja de dentro do prédio. Avivamento move a igreja para a rua. Eu trouxe uma mensagem aqui nesse mês falando sobre como Jesus se movia. O texto diz assim: Jesus andava nas praças, nas ruas, nos becos, nas vielas, nas sinagogas. Eu falei, por que a gente quer se mover diferente? Quer se mover dentro de um prédio? Por que a gente quer ficar dentro de um prédio cantando música, entregando dinheiro para sustentar a estrutura que nos deu um grande conforto? Não, a gente tem que se mover para fora. Avivamento leva a gente para a rua. Avivamento leva a gente para fora. Avivamento leva a gente para o evangelismo. Avivamento leva a gente para as missões. Avivamento tira a gente do conforto. Avivamento tira a gente do comodismo. Avivamento tira a gente da comodidade. Avivamento leva a gente para o externo, para fora, para a evangelização. Há um despertamento sobre os necessitados. Há um despertamento sobre os aflitos. Há um despertamento sobre aqueles que estão indo para o inferno. Há um despertamento sobre aqueles que estão se perdendo. É interessante isso, né? Quando eu me converti no início, eu ouvia muito a voz de Deus dizendo assim: e eis que venho sem demora. Quem já ouviu isso? Há quanto tempo você não ouve isso? Ah, pastor, isso aí é um jargão. Pode até ser um jargão, para muitos. Mas para a igreja é uma voz. A igreja nunca pode esquecer que Cristo vem sem demora. Quando nós ouvimos isso, um temor é gerado dentro do nosso coração, não é assim? Meu Deus, eu me esqueci que Jesus está vindo. Eu me esqueci que Jesus está voltando. Desperta! Não é assim quando está esperando uma visita? Ah, vai chegar mais tarde. Aí tu tá ali tranquilão vendo a TV, daqui a pouco a pessoa liga. Ih, ó, tô chegando aí. Meu Deus! Tu desperta rapidinho, não é assim? A visita, tu pega tudo, vai todos os cômodos assim, pega tudo. Aí pega o quarto, joga lá dentro. Não é assim? Só que para Deus não dá para fazer isso. Quando Ele vier, Ele está vendo todos os cômodos da tua vida. Não, Senhor, fica aqui na sala, Senhor. Seu filho, eu não sou Deus que fico na sala. Eu só sou Deus quando eu sou Deus de todo o ambiente. Eu não sou Deus de partes. Não sou Deus de partes. Eu amo aquele texto de Zaqueu, quando Jesus tem encontro com Zaqueu, que Zaqueu fala assim: Senhor, vem ficar na minha casa hoje. Não, ele fala assim, como é que é? Senhor, vem ficar, né? Vem ficar na minha casa hoje. Aí Jesus fala o que para ele? O que Jesus responde para ele? Não, ele falou assim: passa na minha casa. E Jesus falou para ele assim: não, eu vou ficar na tua casa. Eu vou ficar na tua casa hoje. Ele não é um Deus que passa. Ele é um Deus que quando vem, ele fica. Às vezes a gente só quer que Deus passe, né? Assim, Deus passa na minha vida e abençoa meu casamento. Depois você pode ir embora. Senhor, passa na minha vida e me prospera. Depois você pode ir embora. Deus fala: eu não sou esse tipo de Deus. Eu sou Deus que fico. Eu sou Deus que habito. Eu sou Deus que moro. Eu quero uma casa para mim. Eu procuro uma casa para mim. Todo grande avivamento traz de volta a expectativa escatológica. O que significa isso? A volta de Jesus. O avivamento ele traz em nós de novo o sentido de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. O rei está voltando. E última coisa.
Nenhum avivamento é igual ao outro. Nenhum avivamento é igual ao outro. O que isso mostra? Que o nosso Deus, o Espírito Santo, ele é criativo e ele nos surpreende. Como eu falei, em País de Gales, foi uma jovem que declarou aquilo que leu em Atos e o avivamento veio. Na Rua Azusa, foram orar por uma jovem e o avivamento veio sobre toda a igreja. Em Atos dos Apóstolos, estavam reunidos e o avivamento veio sobre a igreja. Cada avivamento tem a sua característica. John Calvino foi um avivamento centrado na palavra. Cada avivamento tem a sua característica. Cada avivamento tem o seu modelo específico para aquela geração, para aquele momento. O Espírito Santo, ele é criativo. O Espírito Santo, ele surpreende. Então essas são as características de um poderoso e verdadeiro avivamento que eu queria deixar guardada no teu coração hoje. Vamos ficar de pé para a gente orar, antes da gente chamar os irmãos aqui. Oito e 45. Ó, Deus já fez um milagre, consegui ler sem óculos, tá vendo? Deus poderoso. Não importa a denominação que você seja, não importa a doutrina que você acredite, não importa as suas convicções teológicas, vamos deixar tudo isso de lado agora e vamos juntos, como uma só igreja, clamar a Deus para que Ele derrame um poderoso avivamento sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre o nosso bairro de Guadalupe, sobre cada igreja de Guadalupe. Eu sempre digo isso, irmão. Toda grande mudança de uma sociedade começa na igreja. A igreja sempre é a percussora de uma grande transformação. Eu nunca vi uma transformação que começou no Congresso. Sempre começa na igreja. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus. Quando o povo de Deus, que se chama pelo nome, se humilha, ora e se arrepende dos seus maus caminhos, o que acontece? Ele ouve, ele responde, ele sara a terra, ele prospera a terra, ele muda ambientes, ele salva vidas, ele muda a sociedade. Quando o povo que se chama pelo nome de Deus. Quem é o povo que se chama pelo nome de Deus aí? Somos nós. Meu nome não é Novo Tempo, meu nome não é Vida em Cristo, meu nome não é Terra Fértil, meu nome não é Batista, meu nome não é Mevan, meu nome é Povo de Deus. Fazemos parte de uma denominação e damos glórias a Deus por isso. Eu amo a minha igreja e você deve amar a sua, mas nós somos o povo de Deus. Então eu amo a minha igreja, eu amo a igreja do pastor Patrick, eu amo a Semeando, eu amo o pastor Gilson, eu amo a Mevan, eu amo a Terra Fértil, eu amo a Batista. Eu amo o povo de Deus. Somos um só povo. Amém? Vamos clamar, vamos orar. Vamos dar um tempo para a gente orar, amém? Pedir para o irmão colocar um louvor. Feche seus olhos. Sobre as nossas famílias, sobre as nossas igrejas, sobre a nossa nação, Senhor. Toma o teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo. Há umas 2 semanas atrás, nós estávamos aqui reunidos. No momento do louvor, começamos a cantar esse louvor que está tocando. No culto da manhã e no culto da noite. O Espírito Santo encheu esse ambiente. Reina sobre nós. As pessoas começaram a chorar intensamente. O reino é sempre teu. Toma o teu lugar. Os relatos que as pessoas diziam era que sentiram um profundo medo nas suas almas. Na semana seguinte eu trouxe uma mensagem pela manhã falando sobre a glória de Deus. E eu
disse que a Bíblia revela grandes feitos quando a glória, a presença de Deus encheu o ambiente. Mas eu disse também que a Bíblia revela até pessoas que morreram por causa da glória de Deus. Um homem chamado Zá, quando ele tocou na glória de Deus, ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele quis tocar na glória de Deus despreparado. Por que sentimos medo em determinados momentos quando a glória de Deus enche o ambiente? Porque Deus está dizendo para nós: vocês precisam se preparar. Vocês precisam estar preparados para a minha glória descer sobre a igreja. Um dia Moisés estava reunido com o povo de Israel e a glória de Deus desceu sobre o monte. A Bíblia diz que o céu ficou negro, raios e trovões saíam de dentro das nuvens. Quando Moisés viu a face de Deus e a glória de Deus, a palavra diz que a expressão de Moisés, ele saiu correndo ao encontro da nuvem, desesperado. Eu fico imaginando Moisés naquele momento, rindo, alegre, feliz, dizendo: meu Deus, a glória de Deus se revelou a nós, eu vou me mergulhar na glória dele. E Moisés saiu desesperado, e quando ele olhou para trás, o povo de Israel ria na direção contrária. E Moisés grita: ei, por que vocês estão indo embora? Venham, o nosso Deus está lá em cima, a glória dele desceu, ele está chamando o seu povo para entrar na sua glória. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não, Moisés, vai lá você e fala com ele e traz a resposta dele para nós. Até quando, irmão, você vai ficar vivendo assim? Vai lá, pastor, fala com ele e traz a glória dele para mim. Vai lá, irmão Dinho, fala com ele e traz a glória dele para mim. Vai lá, pastor Patrick, fala com ele e traz a glória dele para mim. Ele quer revelar a glória dele para você. Ele quer revelar a glória dele para os jovens. Ele quer revelar a glória dele para os homens, para mulheres, para as crianças, para os idosos, para os servos. Ele quer revelar a glória dele para a grande igreja. Ele quer revelar a glória dele para a igreja pequena. Ele quer revelar a glória dele. Ele quer revelar para o teólogo. Ele quer revelar para aquele que se converteu hoje. Ele quer revelar para aquele que tem um profundo conhecimento bíblico. Mas ele também quer se revelar para aquele que ainda não tem. Como nós estamos aqui hoje em muitas igrejas, eu gostaria que cada um agora orasse pela sua igreja. Diga: Senhor, em nome de Jesus, traz um avivamento sobre a minha igreja, meu Senhor. Traz um despertamento evangelístico. Traz um despertamento sobre missões. Traz um avivamento sobre a minha igreja, Senhor. Começa no meu pastor, meu Deus. Desperta o meu pastor, meu Pai. Pega ele, Jesus. Incendeia o meu líder. Se ele está morto espiritualmente, se ele está frio espiritualmente, se ele está aprisionado nos dogmas, nas doutrinas, na religiosidade, Senhor, pega ele, Jesus, incendeia o coração dele, levanta ele como um instrumento poderoso de Deus para um grande avivamento dentro daquele ambiente. Pega o pastor João, a pastora Mary, pega o pastor Patrick, pastor Reginaldo, pastor Leonardo, pega o pastor Sidney, a pastora Márcia e todos os pastores que estão debaixo do ministério. Pega os pastores do Mevan, Senhor. Pega o pastor Gilson, pastora Rosângela, bispo Ricardo, bispo Ana Paula, pastor Daniel, pastora Ana Cláudia, pastora Rose.
pastor da Batista, que eu não sei o nome dele, mas eu o conheci, é um homem de Deus. Eu conheci aquele homem, um homem de Deus. Pega ele também, Jesus. Pega o corpo diaconal, Jesus. Diáconos da casa do Senhor, incendeia os diáconos, incendeia os líderes de louvor, incendeia os ministérios de louvor, incendeia os ministérios de dança, incendeia os ministérios de teatro, incendeia os ministérios da tua casa. Pega os jovens, pega os jovens, pega os jovens, incendeia os jovens, levanta jovens cheios do Espírito, jovens cheios de temor, jovens cheios de santidade, jovens apaixonados por Jesus, jovens apaixonados pela sua nação. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos acende só mais uma vez. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos acende só mais uma vez. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos acende só mais uma vez. Batiza-nos com lágrimas, batiza-nos com espírito quebrantado, batiza-nos com fogo de novo. Batiza-nos com lágrimas, Deus, batiza-nos com espírito quebrantado, batiza-nos com coração puro e com fogo, Deus. Oh, batiza-nos com lágrimas, batiza-nos com espírito quebrantado, renova em nós um coração puro. Batiza-nos com lágrimas, batiza-nos com espírito quebrantado, que suplica de novo, que clama outra vez. Faz mais uma Muitos dizem que tu é louca. Vai se envolver com isso pra quê? como você prometeu. Só tem corrupção naquele lugar. Não tem como mudar aquele lugar. Faz mais uma vez. Mas eles não sabem do que o Espírito Santo colocou dentro do teu coração. Eles não sabem do propósito. Eles não sabem do que está queimando dentro do teu espírito, vindo da parte de Deus. O Senhor te põe lá. É o Senhor que está te colocando lá. É o Senhor. Não pare diante das barreiras. Não pare diante das dificuldades. O Senhor está levantando os seus em todas as áreas da sociedade. E o Senhor te pôs lá, naquele lugar corrupto. Naquele lugar corrupto. O Senhor vai te usar naquele lugar. Ele vai te capacitar, jovem. E ele disse, Porque Ele te chamou e Ele te colocou lá dentro. sobre toda Ame essa bandeira. Honra essa nação. O dia que você chegar lá onde Ele falou que você vai chegar, honre essa nação. Honre o que Ele colocou no teu espírito. Em nome de Jesus.
Aleluias. Amém? Gostaria de chamar os irmãos Fernando Araújo, Priscila Araújo e Priscila Goulart. Amém? Pode se sentar por um momento. Depois levantaremos de novo. Tremendo. Amém? Graças e paz, meus amigos. Chegou a hora. Depois de 5 anos de ministério, fora os anos que já caminhamos juntos, chegou a hora de abraçar o propósito de Deus para a vida de vocês. De servirem ao reino, mais do que já têm servido. De colocarem a vida deles, de vocês nas mãos do Senhor. Eu quero ler o mesmo texto que eu li há 1 ano atrás. Quando o Espírito Santo colocou no nosso coração o desejo de estar colocando vocês à prova ao ministério pastoral. Que é o texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. É fundamental, essencial, que o bispo ou o pastor ele seja irrepreensível, marido de uma única mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, acolhedor, que acolhe as pessoas, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. O pastor deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos, e que eles possam lhe ser submisso e lhe respeitem. Porquanto, se alguém não souber governar bem sua própria família, como poderá governar bem a igreja de Deus? Não se deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado e não caia na armadilha do diabo. Eu usei esse mesmo texto 1 ano atrás, quando dei por vocês a prova ao ministério pastoral. E por que eu usei esse texto e repito ele agora? Porque eu sempre vou me firmar na palavra. Então, muito mais do que o desejo do coração do pastor João e da pastora Mary, nós queremos estar debaixo do desejo e da vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para a vida de vocês, nós vemos esse texto na vida de vocês. São pessoas respeitáveis, são maridos de uma só mulher, têm um casamento digno, abençoado, referencial, cuidam bem da sua família, zelam pelos seus filhos, têm seus filhos debaixo de submissão e debaixo de temor, conduzem de maneira correta sua família, não são apegados ao dinheiro. Todas as características que estão ali, aptos a ensinar, cada um no seu nível, é lógico, nem todos seremos iguais, cada um tem o seu nível de busca, de entendimento, mas todos vocês são aptos ao ensino, não são neófitos na fé, têm pelo menos mais de 5 anos
servindo ao Senhor, tanto na igreja quanto no ministério. Agora, eles são perfeitos? Não são perfeitos. Eles não são. Talvez você esteja aí embaixo e pense assim, poxa, mas a Priscila, ela precisa melhorar nisso. Poxa, mas a Priscila Araújo, ela podia melhorar naquilo. Poxa, mas o Fernando, ele podia melhorar naquilo outro. É verdade. Assim como também alguns dizem, pastor João tem que melhorar naquilo. Pastor Amélia tem. E é verdade, a gente tem que melhorar sempre, constantemente. Então eles não são perfeitos. Mas segundo a palavra de Deus, eles cumprem todos os requisitos necessários para cumprir a função a qual Deus determinou sobre suas vidas. Não é o pastor que chama pastor. Quem chama pastor é o Senhor. A Bíblia diz que Deus levantou um como apóstolos, outros como mestres, outros como evangelistas, e Deus também levantou alguns para serem pastores. Então vocês não são levantados pastores para servir o João e a Amélia. Vocês são levantados pastores para servir a igreja, para servir o povo. Ame essas pessoas. Dê a vida de vocês por essas pessoas. Cuidem delas, orem por elas. Ontem nós vivemos uma experiência, né? A gente conversando antes de ir embora, de repente entra aquela jovem, né? Quando a gente viu aquela cena mexeu tanto conosco, não foi? A gente entende todo o nosso chamado. A gente entende o sentido do nosso chamado. Quando a gente viu aquelas mulheres sendo batizadas, Priscila ontem teve o privilégio, a oportunidade de, pela primeira vez, levar pessoas ao batismo. Foi tremendo, né, Priscila? Parece que você sente o que está no coração daquelas pessoas, não foi assim? Tudo que elas viveram até chegar ali foi tremendo. Então chegou a hora, chegou o momento. Ame essas pessoas, ame as vidas, ame o Senhor acima de tudo. Continuem sendo o que vocês são. Melhorem cada vez mais, mas não percam a essência de vocês. Quando eu era da minha antiga igreja, da Terra Fértil, o bispo Ricardo falava uma coisa que eu acho uma verdade nas ordenações. Ele dizia assim, às vezes a gente chega ao diaconato ou ao pastoreio e as pessoas mudam. Elas não entendem que o que levou elas até ali foi o que elas eram. O mudar que Deus deseja de nós é o aperfeiçoamento, é o conhecimento, é o crescimento na palavra, no tratar. Tudo isso a gente vai melhorar todos os dias. Mas não deixem de ser quem vocês são. Porque é o que vocês são que trouxeram vocês até aqui. Foi assim que Deus escolheu vocês. Então não perca a característica de vocês, não perca a essência de vocês. Continuem amando o Senhor, continuem sendo fiel a Deus, continuem se entregando pelo propósito do Senhor. E eu tenho certeza, como eu disse naquele dia, que Deus ele vai derramar algo poderoso sobre a vida de vocês hoje. E a vida de vocês nunca mais será a mesma a partir de hoje. Uma mudança completa. Meu amigo Fernando, há 10, quase 12 anos atrás eu conheci meu amigo Fernando lá no trabalho, lá em Caxias, né, Fernando? Fernando morava lá dentro de Belford Roxo. Um dia esse cara louco virou e falou assim, Deus mandou eu te seguir. Eu era nem diácono, né? Era líder de célula lá na Terra Fértil. E eu falei para ele, você tá louco, cara? Como é que tu vai me seguir? Minha igreja é em Guadalupe, a tua igreja é lá em Caxias, lote 15. Ele falou, Deus mandou, eu vou, cara. Fernando toda semana vinha, dormia na minha casa, final de semana inteiro, e ia para o culto. Fernando ali, fiel ao Senhor, temente a Deus, me ajudando na obra, a ganhar vidas, cuidar de pessoas. Fernando, vamos abrir uma célula em Belford Roxo. Fernando, tô junto, pastor, vamos embora. Deixa comigo, eu vou com a Antônia. Vamos abrir uma célula na Melhoral. Vamos embora, pastor, tamo junto, vou contigo. Vamos abrir uma célula no Beco do Peixoto, lá na casa da Tati Stanley. Vamos embora, vou contigo, pastor. Depois Fernando conheceu a Priscila no encontro, né? Comecei a andar com a Priscila no carrinho preto, que eu não sei o nome, não entendo nada de carro. Priscila ia lá para a célula do Beco, eu ia com ela toda semana de carro. Eu passava lá em casa, me pegava para a gente ir para a célula junto. E eu bobão lá. Não, tem um menino lá na igreja, o Fernando. Pô, ele é maneirão, cara. Cara bonitão, carequinha. Pô, homem de Deus. E eles já estavam por trás, ó.
E eu não sabia de nada, mano, igual um bobão. Se tornou uma grande amiga também, uma filha na fé. Passamos também por momentos difíceis, como toda relação. Mas o Senhor nos fez superar tudo isso. E hoje chegamos até aqui, para viver esse momento. Priscila Goulart, minha prima, né? Uma das que me ajudou a me levar para Jesus Cristo. Cristã há mais de 20 anos. Um testemunho irrepreensível. Uma pessoa que eu amo muito também. Fundamental em vários momentos da minha vida. Ela e seu esposo, Júnior. Júnior está ali também sentado na primeira cadeira. Júnior é um irmão, amigo que eu amo muito. Sou grato a ele por muitas coisas. Mas Deus os fez chegar até aqui. Quero dizer que eu amo vocês. Que eu respeito vocês. Que eu admiro vocês. E que vocês estão aptos. Não preparados, mas aptos. A passar para essa nova etapa, esse novo ciclo. Então chegou a hora. Quer falar alguma coisa, pastora? Antes de nós partirmos para... Oi? Consegue? Fala chorando mesmo. De verdade, eu não sei. É porque o ministério pastoral é algo tão sublime, né? Tão espiritual. Eu, ao mesmo tempo que eu fico feliz por vocês, eu peço ao Senhor que o Senhor dê graça a vocês. Porque o chamado de Deus, ao mesmo tempo que é honroso, ele é pesado. Eu sei de uma coisa, vocês são chamados, são vocacionados, mas vocês que dizem sim ou não. O sim ou não está com vocês. Estou muito feliz porque vocês disseram sim. E porque vocês disseram sim, vocês são mais do que vencedores, porque no reino de Deus, aqueles que dizem sim para o Senhor sempre vão vencer. É Ele que vai capacitar, vocês não tenham medo de nada. Amém? E eu vou falar uma coisa, o Fernando é amigo do pastor, a Priscila é amiga do pastor, a Priscila é prima do pastor. Mas vocês não estão sendo levantados nem porque você é amigo, nem porque você é amiga, nem porque você é prima. Vocês estão sendo levantados pelo Senhor. Porque nós sabemos separar muito bem a amizade, parentesco, de chamado. Porque vocês não foram chamados para a gente, vocês foram chamados pelas ovelhas do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Pastores que busquem e cresçam no conhecimento e sabedoria. Quem dá pastores para a igreja é Deus, porque só Ele sabe o que a igreja precisa. Então é de uma responsabilidade muito grande. Se sintam privilegiados de fazer parte disso. O mundo tem carecido porque muitos são aqueles que vêm e aceitam o pastoreio, aceitam cuidar, mas depois eles retrocedem. O pastor falou, continua com o coração e com a essência de vocês, a pureza, porque muitas são as dificuldades, as coisas que acontecem na nossa caminhada cristã, que tenta roubar o nosso primeiro amor, a essência do nosso coração. Então não permita que isso roube de vocês aquilo que o Senhor ardeu e queimou no coração de vocês. Vocês estão sendo levantados para cá, mas a gente não sabe se lá para frente vocês vão conduzir igrejas. O futuro só Deus conhece. Vocês estão ajudando aqui, mas o Senhor um dia pode levantar vocês para levantar filiais, para cuidar de pessoas lá fora. E outra coisa, o rebanho ele não está só aqui dentro, o rebanho ele é lá fora. Que eu tenho certeza que a Priscila, se chegar em casa, tem o esposo dela lá ela também vai ter que ser pastora. Dele não, mas ela vai ter que ter um posicionamento de pastora dentro de casa. Nós não somos pastores só para dentro das quatro paredes. Agora, onde a gente for, a gente vai ser apontado. Olha lá o pastor. Olha lá a pastora. Então, por isso que eu falei, ao mesmo tempo que é honroso, é muito pesado. Então, a minha oração mesmo é que o Senhor dê graça e sabedoria para vocês, que a cada dia o coração de vocês esteja no Senhor. Amém? Amém? Gostaria que vocês viessem para cá. Gostaria de chamar
os pastores que estão presentes aqui para nos ajudar a fazer parte desse momento conosco. Pastor Patrick. Pastor Sidney não chegou ainda não, né? Está lá no culto, né? Puxa. Pastor Gilson não conseguiu vir. Amém? Pode vir, meu amigo. Gostaria que vocês se ajoelhassem aqui, diante da igreja. Júnior, quer falar alguma coisa para Priscila? Gustavo tá aí não, né? Ah, tá com as crianças, tá servindo já, ó, tá vendo? Alguém quer falar alguma coisa para esses irmãos? Algum amigo? Tia Lia, quer falar alguma coisa para sua filha? Filha, obrigado por tudo. Obrigado por ter sido minha mãe muitas das vezes quando eu estava longe da presença do Senhor. Obrigada por ter sido mãe dos seus irmãos. Obrigada por ter sido sempre um exemplo dentro da nossa família. O seu trabalho com o Senhor não é em vão. Obrigada por tudo e agradeço a Deus por ter me escolhido para ser sua mãe, mesmo com todos os meus defeitos, todas as minhas falhas. Obrigado, porque pelos teus joelhos eu estou de volta na presença do Senhor. Só agradecer a Deus, só gratidão. Te amo muito, filha. Que o seu ministério seja sempre guiado debaixo da potente mão do Senhor. Amém. Nós temos aqui hoje amigos, alunos, ex-alunos, né? Deus é muito bom, né? Amém? Vamos ficar de pé. Estenda suas mãos para cá. A Bíblia diz que Deus deu pastores como presente à igreja. Queria dar uma oportunidade para o pastor Patrick também falar algo, amém? O pastor Patrick também já é pastor há um bom tempo. Amém. Bom, queridos, boa noite, primeiramente, a paz. Amém? Bom, eu tive a oportunidade esses dias de também levar um amigo meu ao batistério. Foi uma pessoa que Deus me apresentou num momento muito difícil, um momento difícil da minha vida. E hoje ele foi indicado ao Ministério Diaconal. E está nesse processo que eles passaram. Só que eu disse algo para ele, para o Valdeci Marinho, que eu falei, cara, eu hoje sou pastor, eu não era pastor, mas já tinha pessoas que eram pastores. Aí citei algumas pessoas e no meio da conversa eu encontrei a pessoa que já era pastor, que é o Herbert. Eu parei, rapaz, olha quem está ali, é o Herbert. Aí parei, apresentei o Valdeci ao Herbert. Eu não era pastor e o Herbert já era pastor. Eu fui ao Ministério Pastoral em 2018, na igreja que eu cheguei em 2003. Só que quando eu cheguei na igreja em 2003, a Priscila já estava. Se hoje eu sou pastor, eu devo a Priscila Goulart
todo o meu respeito, todo o meu carinho. Faço uso das palavras da Kelly Peterson também. Não vou demorar não, que essa posição um pouquinho... Dá um pouquinho, né? Mas... se eu sou hoje um pastor amado, pode ter certeza que são frutos da árvore da Priscila. A Priscila, junto com os irmãos aqui, que eu não sei o nome, mas Fernando e Priscila também, né? Dobradinha de Priscila. É aquela pessoa que no escuro você diz, podia congregar lá comigo. Né, pastor João? Poxa, podia congregar lá comigo. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Vocês são privilegiados. Porque está atendendo todos os tópicos para ser consagrado a uma pastora. Só está sendo consumado o que já são. Deus abençoe vocês. Pastor João vai orar, posso fazer uma oração também? Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por poder fazer parte dessa história. Uma coisa eu te peço, que o coração dessas 3 pessoas que estão aqui de joelhos diante de Ti queime. Queimem de manhã, queimem de tarde, queima de noite. Senhor, que o coração deles não pense em outra coisa a não ser o chamado, Senhor. Senhor, não deixa que a doença ofusque o calor do ministério. Não deixa, Senhor, que o desemprego, as chateações, meu Deus, apaguem a chama que hoje queima no coração deles, seu Pai. Porque até que o Senhor volte, que o coração dessas 3 pessoas queime de maneira poderosa, Senhor. Porque é o que eu falei hoje lá na igreja, meu Pai, antes de vir para cá. Às vezes o Senhor nos levanta para falar, para dar aquilo que nós não temos. E essa é a realidade de um homem, não pastor, mas é a realidade daqueles que foram abraçados pelo Teu reino. E isso vem numa dose mais impactante quando o homem tem a oportunidade de pastorear, Senhor. Eles vão abraçar, eles vão liberar palavras de cura, eles vão liberar palavras proféticas, mas eu te peço em nome de Jesus que a chama do coração deles não se apague em momento nenhum. Que eles sintam que tem um dono, que eles sintam, meu Pai, que foram chamados por Ti, não pelo pastor João e pela sua esposa, mas foram chamados pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Continua dando graça ao pastor João e à comunidade Novo Tempo. Que seja literalmente um novo tempo para eles e para aqueles que congregam nesse lugar. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Você concorda que diga amém? Amém. Obrigado, pastor João. Amém? Pedir os pastores para ficar aqui. Fica aqui, pastor, por favor. Pastor Cisne está aí já? Pode subir, pastor. Fica à vontade. Falar alguma coisa para ele antes? Amém? Vamos orar pela vida desses irmãos. E logo após a oração,
nós estaremos derramando o óleo que os consagrará, os separará como pastores do Senhor, servos da casa de Deus, ministros do altar. Amém? Pediu o pastor Cisne para fazer essa oração. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, este momento é um momento especial, Senhor, para a Novo Tempo, Deus querido, Deus amado, onde, ó Pai, estará sendo estabelecido o ministério pastoral sobre, aleluia, os servos desta casa, meu Senhor. Ó Pai amado, Pai santo, Tu és o Deus poderoso, soberano, é o Senhor que chama, é o Senhor que convoca a cada um de nós para uma grandiosa obra. E todo aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, aleluia, alegra o coração do Altíssimo. E com certeza, meu Senhor da glória, os teus filhos estão nesta posição, estão nesta condição, Senhor amado, não olhando para a esquerda nem para a direita, não olhando para a dificuldade, mas olhando para a cruz do Senhor, aleluia, que foi por aí, aleluia, por este chamado pela cruz, aleluia, para estar, ó Deus, ministrando, para estar, Senhor amado, aleluia, como homem e mulher de Deus, aleluia, pastor e pastoras, aleluia, Jesus Cristo, ante a um rebanho, trazendo a palavra de renovo, a palavra, aleluia, que traz a aliança, a palavra que traz a comunhão, a palavra, Deus amado, que vai automaticamente educar, ó Deus amado, vai trazer conhecimento para o povo, aleluia, Senhor amado, certamente são homens e mulheres de oração, aleluia, que dedicam a sua vida, meu Deus querido, aleluia, para a preparação do evangelho, que tem calçado, aleluia, esse sapato, aleluia, para anunciação do evangelho, que tem colocado sobre as suas cabeças, aleluia, o capacete da salvação, que tem sido revestido com a couraça da justiça, aleluia, que tem utilizado o escudo da fé, aleluia, Pai querido, e também está com a palavra, está com a espada, aleluia, desembanhada, flamejante, aleluia, já está, oh Deus querido, manejando de um lado para o outro esta palavra que arde no coração dos teus filhos, para a distribuição, para estar no serviço sacerdotal, Senhor, entra com o teu poder, Jesus amado, aleluia, e vai dando vitória, vai consolidando, meu Senhor da glória, esse chamado, entra, meu Senhor da glória, com o teu poder, Jesus, ó Deus vivo, Deus amado, Deus querido, a obra é tua, nós somos apenas, Senhor amado, os ceifeiros, nós somos apenas aqueles que são dispenseiros do Senhor, nós somos apenas, ó Deus amado, aqueles que estamos ao teu serviço, Senhor, e o Senhor chamou, o Senhor capacitou, o Senhor, aleluia, está aqui, agora colocando sobre ele pessoas esta unção derramada, aleluia, aleluia, o ministério sacerdotal, Senhor, abençoa, ó Deus amado, aleluia, este ministério, abençoa esta igreja, abençoa o pastor João, pastora Mary, abençoa todo o corpo de obreiro desta casa, abençoa toda a membresia, meu Senhor, toma esta casa em tuas mãos, enche este lugar da tua glória, do teu poder, e no nome santo do Senhor Jesus, que nós oramos e crendo, nós já agradecemos por esta unção, nós já agradecemos por essa ordenação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória. Deus vivo. Diácono Fernando Araújo, hoje nós, como autoridades constituídas por Deus nessa igreja, como líderes dessa casa, juntamente com toda a igreja e com esses pastores que estão aqui, ratificando o seu ministério, nós te consagramos ministério pastoral. A partir desse momento, não mais o diácono Fernando, mas o pastor Fernando. Aleluia, Deus. Glória. Diaconisa Priscila Araújo, como ministros do Evangelho e pastores dessa igreja, juntamente com toda a igreja, nós te consagramos a pastora dessa casa. A partir desse momento, não mais a diaconisa Priscila Araújo, agora a pastora Priscila Araújo. Aleluia, Deus.
Manacho e decantalabás. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diaconisa Priscila Goulart, como líderes dessa casa, como pastores dessa casa, juntamente com toda a igreja e com esses homens de Deus e mulheres de Deus que estão aqui em cima desse altar, nós consagramos você a pastora. A partir desse momento não é mais a diaconisa Priscila Goulart, mas a partir de agora nós te consagramos pastora Priscila Goulart. E carabaço e decantalabás. Vem com o peso da tua glória, Senhor, sobre a vida desses homens e mulheres de Deus, Pai. Que a vida do Fernando nunca mais seja a mesma, Senhor. Que a vida da Priscila Araújo nunca mais seja a mesma, Senhor. Que a vida da Priscila Goulart nunca mais seja a mesma, Senhor. Servos do altar, ministros do Evangelho, pastores do Senhor, vão e cuidem do rebanho do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim nós os consagramos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar a um Ambiente da adoração. Oh. onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Oh, Senhor. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Senhor. Pastores da tua casa, Jesus. Servos do altar, meu Senhor. Que sejam tomados pelo teu temor, meu Pai. Cheios do teu amor pelas vidas, Senhor. Pelos perdidos, pelos necessitados, pelos aflitos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Aleluias. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Oh, Senhor. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Oh, Senhor, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Oh, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória.
ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Oh, 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 aquele que era, aquele que é e que há de vir, e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Oh Senhor, aquele que era, aquele que é e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Amém? Com a ordenação pastoral desses irmãos, vão interferir também em outras áreas da igreja, né? Porque eles eram 3 diáconos. Então nós ficamos com menos 3 diáconos, né? Então nós precisamos repor essas lacunas que ficaram para que o ministério diaconal também não deixe de ter o funcionamento adequado que nós precisamos para manter a igreja, né, em pleno funcionamento. Então nós oramos essas semanas, né? Conversamos juntamente com esses irmãos, pedimos direção de Deus sobre o que deveríamos fazer, pensamos sobre todas as pessoas da igreja, ponderamos sobre todos os pontos que nós considerávamos ser adequados para essa função e chegamos à conclusão de colocar algumas pessoas também, não vamos ordená-las hoje, serão apenas apresentadas à prova ao ministério diaconal. Quem sabe daqui a um ano, se aprovados, estarão sendo ordenados ao ministério diaconal, né? Então nós estaremos colocando essas pessoas hoje à prova e apresentando elas para a igreja. Já vão começar a ajudar no serviço diaconal, né? Outra coisa que vai mudar também, né, que o Fernando, né, ele ficou agora à frente comandando o ministério diaconal sozinho, e a partir desse momento também ele vai cumprir outras funções, né? Nós estamos aí preparando a nova rede de ensino, né? Nós vamos começar a implantar agora os cultos nas casas, que é algo que nós vamos colocar em prática a partir de agora, de agosto. Então o Fernando vai me ajudar nessa missão. Então o Fernando também não vai continuar à frente do diaconato, ele vai continuar nos ajudando, mas ele não vai estar mais à frente do ministério diaconal liderando. Então nós conversamos também, oramos, e nós chegamos à conclusão que a partir desse momento o diácono Jairo
e a diaconisa Dilma estarão à frente dos diáconos da igreja, então vocês estarão liderando o ministério diaconal daqui para frente, conduzindo o ministério diaconal, está sobre a responsabilidade de vocês, amém? Então, nos ajudem nessa missão, é fundamental, amém? E nós colocamos algumas pessoas, vamos colocar algumas pessoas à prova ao ministério diaconal hoje, né? Vamos apresentá-las, como eu disse, não serão ordenadas hoje, então elas não são diáconos ainda, continuam sendo as suas funções, mas já estarão exercendo a função diaconal. E a primeira pessoa que nós decidimos pôr à prova é o nosso irmão Rodrigão. Nosso irmão Rodrigão, amém? Então, o Rodrigão vai estar à prova a partir de agora. 1 ano de prova. Uma prova longa, né? Estudem, cara. Passar, hein? Em nome de Jesus, né? Seja servo. O outro irmão que nós vamos colocar à prova, eu não estou vendo ele aqui. Cadê ele? Pede para ele subir, por favor. Nesse agora vai só magrinho, né? Só magrinho, Rodrigão. Só pessoas magras nesse. Agora eles vão ficar magros, que eles vão trabalhar pra caramba. Cadê? É o nosso irmão Carlão. Seu Carlos, amém? Parecem, né? Parecem irmãos. Seu Carlão também já está com a gente há bastante tempo. Um servo, né? Sempre tem servido a igreja. E nós tomamos a decisão de colocar ele nessa prova. E a terceira pessoa que nós escolhemos é uma pessoa nova da igreja, mas é uma pessoa que já é evangélica há bastante tempo. Estava afastada, retomou sua caminhada para Cristo, né? É uma pessoa bem quietinha, discreta, mas é uma pessoa que chegou, nos impactou, nós oramos e Deus nos deu a direção de colocar ela, que é a nossa irmã Nélida. Cadê a Nélida? Essa eu não sabia, essa é surpresa. É a nossa irmã Nélida, que é a esposa do nosso irmão Wagner. Aleluias. Quando nós conversamos, né? Nós falamos que nós queríamos trazer pessoas novas. Pessoas com um coração de servo, pessoas com um coração disponível, não foi, Diácono Fernando? Pessoas ensináveis e dispostas a aprender. Cadê a irmã Nélida? Pode subir. Essa é a irmã Nélida, amém? Acabou, né? Acabou? Acabou, né, pastor? Tem mais uma pessoa que a gente decidiu colocar à prova. Uma pessoa também que tem nos ajudado bastante. Tem sido uma serva na casa do Senhor. Também está disponível a aprender, a crescer. E nós decidimos também colocar à prova a nossa irmã Claudinha. Amém? Cadê a Claudinha? Que é a esposa do diácono Arilton. Então eles não são diáconos, irmãos. Eles estão à prova ao ministério diaconal. Eu sou bem sincero. Se daqui a 1 ano não forem aprovados,
eu vou dar um beijo em vocês e vocês continuam sentados lá no banco, servindo de outra maneira. Então, continuem sendo quem vocês são. Amando a igreja, servindo ao Senhor, cumprindo o propósito de Deus. E daqui a um ano, as coisas vão acontecer como aconteceram na vida do Fernando, Priscila e Priscila Goulart. Amém? Fazendo uma menção também aqui, que eu não posso esquecer, né? Tem um casal de diácono que retornou para a igreja agora há pouco tempo, que foram os nossos irmãos Diego e Lília, que também foram ordenados a diáconos lá na Terra Fértil, e aqui nós reconhecemos o diaconato deles. Eles estavam afastados da igreja, eles retornaram tem aproximadamente entre 4 e 5 meses. Então, mais à frente, de acordo com a direção de Deus, provavelmente eles estarão sendo reconduzidos ao ministério diaconal também, mas isso no tempo de Deus. Então nós vamos continuar orando, nós os recebemos. Eu gostaria de fazer essa menção aqui, tem sido um casal que tem me ajudado muito aqui na igreja, né? Desde que voltaram dispostos a ajudar, a servir, e tem nos ajudado muito. E se continuarem assim, mais à frente nós iremos novamente reconhecer o seu chamado. Então fica aqui a menção a eles, e que eles continuem servindo, trabalhando, que muito em breve, em nome do Senhor Jesus, estarão reassumindo as suas funções. Amém? Vamos orar pela vida desses irmãos. Gostaria que vocês ficassem aqui, por favor. São pessoas simples, pessoas humildes, mas são pessoas que têm servido a igreja com muito amor. Nós encontramos na igreja muitos servos. Fulano, não foi assim? E o ciclano? E o Beltrano, né? Foram muitas pessoas. De acordo com a junção das características, esses foram aqueles que o Senhor nos direcionou para estarem vivendo esse momento. Então nós vamos orar pela vida deles, estenda suas mãos para cá. Pedir aos novos pastores que nos ajudem, se conseguirem, né? Se mover do lugar para orar pela vida desses irmãos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, como igreja, colocar a vida desses irmãos nas tuas mãos. Sabemos, Pai, que é uma responsabilidade muito grande. Essa grande missão de servir a Deus por meio do ministério diaconal. Nesse momento, diante de toda a igreja, eles são apresentados como futuros diáconos da tua casa, Senhor. Eles começarão uma nova etapa em suas vidas, meu Pai. E nós, como igreja, os abençoamos. Nós, como igreja, Senhor, te pedimos que o Senhor dê forças, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê unção, que o Senhor dê amor pelas vidas para servir as almas. E que nesse ano seja um ano de grande aprendizado, de uma transformação profunda, começando de dentro para fora, que eles venham a crescer, a se desenvolver, a amadurecer, para daqui a um ano assumirem esse cargo tão importante e fundamental dentro da igreja, meu Deus. Assim, Senhor, com muito temor, nós oramos, Pai, entregando a vida do Rodrigo, do seu Carlos, da Nélida e da Cláudia nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor continue o processo de crescimento, de aprendizado e de transformação sobre a vida dos teus filhos, meu Senhor. Nós, como igreja, Senhor, oramos, entregando a vida deles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos terminar o culto. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos que estiveram aqui conosco nessa noite tão especial para nós como igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te prospere, que Deus te engrandeça e que grandes coisas aconteçam lá no seu ministério também. Amém? Levante sua mão direita. Pai, nós te agradecemos, meu Senhor. Nós levamos essa mensagem firmada em nossos espíritos. Que nós possamos sair daqui levando conosco essa mensagem de avivamento. Que nós possamos sair daqui, Senhor, desejando profundamente experimentar, viver e carregar nas nossas próprias vidas a vida de Deus.
E aonde nós passarmos, que a tua vida alcance, Senhor, uma multidão de pessoas. Assim, meu Senhor, nessa noite, nós encerramos esse culto público. O culto não termina, o culto ele continua, mas o culto público nós encerramos nesse momento. Leva cada um aqui debaixo da tua presença. Nós te agradecemos pelo nosso 5º ano de existência. Ainda somos apenas uma pequena criança que está começando a entender sobre a vida, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem nos guardado nos momentos difíceis que enfrentamos, e o Senhor tem nos feito superar todos eles, meu Pai. Então, assim, com muito temor e gratidão, nós oramos como igreja, entregando tudo nas tuas mãos. Senhor, eu quero te entregar também meu tio Gilson, pai do pastor Gilson, que infelizmente passou mal minutos antes do culto, por isso o pastor Gilson não pôde estar aqui conosco. Pai, que o Senhor alcance meu tio lá naquele hospital, que o Senhor possa curá-lo em nome do Senhor Jesus, e que brevemente pastor Gilson possa nos mandar uma mensagem dizendo que graças a Deus está tudo bem. O Senhor mais uma vez foi fiel e guardou a vida do meu tio Gilson, a vida do seu pai e de toda a família. Oramos também pelas igrejas que estão aqui, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que se disponibilizaram a doar o seu tempo, disponibilizaram da sua vida para estar aqui hoje honrando esses irmãos, meu Deus. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Vão na paz do Senhor. Uma semana abençoada para todos. Se vocês quiserem complementar os pastores, podem subir e complementar esses pastores. Amém?